Professor Kraus na área e agora nós vamos começar a nossa aventura pela história da filosofia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse projeto da Editora Brasileira Passos e nós vamos dar os primeiros passos nesse, vamos dizer assim, universo tão importante e tão estratégico para a prova de ciências humanas e suas tecnologias. Não vamos esquecer que filosofia e sociologia são áreas que vão fornecer objetos importantíssimos para o seu sucesso, não apenas em ciências humanas e suas tecnologias, como para enriquecer o seu repertório sociocultural na redação. É sempre enriquecedor, é sempre estratégico você apresentar alguma ideia de um grande filósofo, de um grande sociólogo, dentro do teu texto. Mas para isso é importante ter um vazamento, evidentemente. E aqui você vai dar os primeiros passos. Nós vamos começar a falar da filosofia. E que filosofia é essa que nós vamos falar? É a filosofia ocidental. De acordo com a LDB, que é a lei que regulamenta, o funcionamento da educação no Brasil, onde cada série, cada disciplina, você tem ali um conjunto de objetos que você tem que ter contato como estudante. E a LDB prevê que o estudante brasileiro tem que ter uma bagagem prioritária de filosofia ocidental. E onde é que começa essa história da filosofia ocidental? Essa história da filosofia ocidental ela tem início na Grécia Antiga. Então, por volta do século VI, século VII a.C., nós temos o start desse, vamos dizer assim, grande fenômeno que é a filosofia. Agora, onde começa essa filosofia? Com quem começa essa filosofia? São perguntas que nós precisamos responder ao longo dessa nossa saga. Mas é importante que você entenda também o seguinte: nem sempre a filosofia esteve lá. Então vamos lá. A filosofia surge na Antiguidade, na Grécia, mais precisamente na cidade de Mileto. E a gente vai falar sobre isso mais profundamente daqui a pouco, mas você já fica ligado nisso. Surge em Mileto com um personagem chamado Tales. Mas como a filosofia ela surge por volta do século VI, século VII a.C., isso significa dizer que o pensar filosófico ele teve um antecedente. Então, alguma coisa funcionava no lugar da filosofia anteriormente. E isso também é importante para o Enem. A gente precisa conectar pensadores, conceitos com o contexto histórico. Você sabe muito bem que a prova do Enem é uma prova contextualizada. Então, para falar de filosofia, é importante a gente dar um passinho para trás para tentar entender aquele cenário que era dominado por um fenômeno cultural que nós vamos chamar de mitologia. É esse o lance. Então, antes de filosofar, o que é que o grego está fazendo? O grego está envolvido com o quê? Ele está envolvido com a mitologia. E a mitologia, ela cumpre uma função extremamente significativa dentro daquela realidade. E é algo que a gente vai perceber em praticamente todos os povos da antiguidade. Todos os povos da antiguidade, eles vão se deparar com o mesmo problema. Olhar para si e, principalmente, olhar para o mundo e perceber quem é que controla os fenômenos da natureza. É esse o rolê. Quem é que controla a fúria do mar? Quem é que controla o fato de que, num determinado momento, a gente tem um temporal e raios caindo do céu, mas, num determinado momento, calmaria? Quem controla a fertilidade da terra? Quem determina que uns são sábios e outros não? Quem é que está por trás da vida e da morte? O que acontece no pós-morte? Quem determina o início de um período de grandes guerras e quem determina o período de paz? Então, perceba que, na cabeça do grego, não apenas de acordo com as suas indagações a respeito do universo da natureza, mas sobre tudo aquilo que ele se enxerga como impotente, ele vai colocar uma força sobrenatural como responsável por ordenar o que quer que seja. E isso é fundamental da gente
pontuar. Então, quando a gente tem, por exemplo, a ideia de que as pessoas tinham medo de ir para a ilha de Creta, e se dizia que na ilha de Creta você tinha um labirinto, e esse labirinto era habitado por um rei que foi amaldiçoado, e ele era metade homem, metade touro. Ele era um minotauro. Então essa história, ela servia para justificar o que para muitas pessoas era inexplicável. O fato de que quem vai para a ilha de Creta supostamente não volta. Então, o que é que a gente vê o ser humano utilizando? Ele vai utilizar a sua subjetividade, ele vai utilizar a sua imaginação, ele vai jogar o sobrenatural como responsável por exercer o controle sobre o natural. Então, isso é muito importante, certo? Então, a gente tem as cidades-estados na Grécia, elas têm autonomia política, elas têm a sua forma de se sustentar economicamente. A gente sabe que os gregos se reuniam, as cidades-estado, em tempo de guerra, e num determinado momento, com o advento dos Jogos Olímpicos, também vai haver uma reunião de pessoas que vêm de várias cidades-estados diferentes. E cada cidade-estado, inclusive, vai ter a sua maneira de contar até os mesmos mitos, cada um contando a sua versão. Então, é muito importante pontuar que a mitologia ela entra justamente para resolver esse problema, que é a compreensão sobre os fenômenos da natureza, mas que essa compreensão ela está baseada no mitos. E essa palavra aqui, que é a palavra que dá origem, né? A etimologia do termo mitologia está associada a mitos. Mitos, no grego, significa história, significa narrativa. Então, o que é que acontece? Como eu falei, há uma utilização da imaginação e da subjetividade para contar histórias. E o que é que as pessoas que ouvem essas histórias fazem quando tem esse contato com essa sequência de histórias sobre Zeus, sobre Hades, sobre Ares, sobre Atena? Então, qual vai ser a oposição desses? A crença. Por quê? Porque nós estamos diante, principalmente, de pessoas que estão contando essas histórias e são pessoas mais velhas. Então, entenda. Existe aí um lance de autoridade. Claro, longe de mim querer colocar na mesma balança. Mas já colocando, nós ainda hoje temos essa relação dos mais velhos com os mais novos, onde os mais velhos eventualmente contam histórias. Isso é muito forte no interior. Você vai para algumas cidades do interior, você ainda vê isso, os mais velhos contando algumas lendas, né? Que muitas, inclusive, fazem parte ou dialogam com o folclore brasileiro. E quando você está ali na infância, principalmente, você ouve aquilo, né? Você não vai suspeitar que seu avô, sua avó, seu pai, seu tio estão contando uma mentira. E, diga-se de passagem, nós estamos falando do século XXI, onde nós temos um acesso à informação absurdo. Qualquer criança hoje está aí conectado com a internet e nós ainda temos essa relação, né? Da autoridade, que é alguém da família mais velho, supostamente sábio, e aí, de repente, você tem esse contato com essa história e a criança ela acaba acreditando, a adolescente acaba acreditando. Ora, se tem gente que está na idade adulta e ainda tem uma relação de meio de medo do sobrenatural, imagine lá na Grécia Antiga. Então, a crença ela é uma chave, é o alicerce que sustenta a mitologia. Pessoas mais velhas vão passando essa tradição, né, de geração para geração, e na medida em que a gente tem a polis, as pessoas convivem, as pessoas ocupam os espaços públicos também, e essas histórias elas vão sendo propagadas. Seria o equivalente a fake news, né? Mas, enfim, é outro papo. Aqui, a gente tem, de certa forma, uma oposição entre mitos e logos, porque é a partir do exercício do logos, e a palavra no grego, logos, ela significa muita coisa, mas nesse contexto que nós estamos descrevendo, de introdução à filosofia, a gente está empregando a palavra logos com o sentido de razão. Então nós podemos dizer que a mitologia tem como alicerce a crença, mas a filosofia tem como alicerce o logos. Então aqui nós temos a crença, aqui a gente vai ter a dúvida. É um grande diferencial que a gente vai comentar mais adiante. Eu só quero que você ligue os pontos aí na sua cabeça. Que, num primeiro momento, vamos dizer assim, numa temporada anterior à filosofia, nós vamos ter a mitologia reinando
A mitologia ela é uma grande fonte de respostas para todas as questões que eram aparentemente sem resposta, inexplicáveis. Então, desde a origem do universo até a questão da vida e da morte, como eu já mencionei, nós vamos sempre colocar o sobrenatural como a chave e está lá a crença para alicerçar. Aqui é um elemento divergente dessa lógica que vai surgir no esteio da filosofia, certo? Isso aqui vai acompanhar a filosofia. Isso aqui vai sustentar a mitologia. E aí eu quero fazer uma observação importante demais. Quando a filosofia surge, por volta do século VI, século VII a.C., isso não significa que a mitologia deixa de existir. Certo? Então, grave bem essa informação. Eu já vi em alguns escritos por aí a informação de que o surgimento da filosofia ele marca o fim da mitologia. Não marca o fim da mitologia. Na verdade, o que nós temos a partir do surgimento da filosofia é uma coexistência do pensamento mítico com o pensamento filosófico. Então, mesmo com a filosofia, mesmo com o ser humano exercitando a razão, procurando respostas que não dialogam com o sobrenatural, mas tentam ali dialogar com o natural, mesmo assim, algumas pessoas ainda vão continuar agarradas ao mito. E isso não necessariamente quer dizer que alguém é melhor e alguém é pior do que alguém. E se você parar para analisar, o pensamento mítico está vivo até hoje. Muitas pessoas ainda leem, interpretam o mundo ao seu redor e as suas próprias vidas a partir de algo relacionado à crença, certo? Então, continuando, podemos dizer que, num primeiro momento, a oralidade ela foi fundamental. Eu citei os sábios, que muitas vezes era simplesmente alguém da família que era mais velho, e nós temos aí uma espécie de patente familiar, no avô, no pai, no tio. Mas nós também temos a figura do oráculo. O oráculo, ele é alguém que fala em nome de alguma divindade. Então, em algumas cidades-estados, isso era muito forte. Se você, de repente, assistiu o filme 300 de Esparta, em especial o primeiro, 300, você deve ter percebido que ali se trata da Batalha das Termópilas, onde 300 bravos guerreiros espartanos tiveram que guerrear contra os persas. E se você for pesquisar, você vai perceber que o exército da Pérsia, naquele momento, era um dos mais poderosos do mundo. Fala-se em milhões de soldados, contra 300, ali no desfiladeiro das Termópilas. Mas o que eu quero trazer aqui para a discussão nesse momento, com essa referência cinematográfica, é que antes de Leônidas decidir se lançar a guerra contra os persas, ele foi consultar o oráculo. E o oráculo, ele é aparentemente alguém que é dominado por uma força sobrenatural, fala em nome de enigmas, e ali naquele cenário os éforos eram sábios, eles interpretaram aquilo que, aparentemente sem sentido, foi proferido pelo oráculo. E a decisão de Leônidas, claro, ele não consultou apenas o oráculo, tiveram outras consultas, mas a consulta ao oráculo ela é fundamental. Ele decidiu se lançar à guerra. Então, nós temos, além dessas figuras, os mais velhos, os sábios, nós também temos esse elemento cultural importante que é o oráculo, que está ali também usando a oralidade para poder propagar a mitologia. Mas Homero, um campeão nas escritas, se ele estivesse aí no mercado, né, ele teria sido campeão de vendas com 2 best-sellers, Ilíada e Odisseia, onde Homero reúne parte significativa das principais narrativas mitológicas e faz questão de misturar com acontecimentos históricos, acontecimentos reais. Então ele pega narrativas mitológicas, pega história, dá aquele mix e ali coloca nos livros. Isso faz com que a mitologia, de certa forma, também ela vá criando raízes dentro da antiguidade. Beleza? E aí, como é que nesse cenário dominado pela mitologia, seja pelo canal da oralidade, seja pela escrita, como em obras escritas por um grande escritor, o Homero, como é que a filosofia ela conseguiu entrar? Como ela conseguiu chegar? Como ela conseguiu dar o seu start? É aí que entram fatores históricos importantes. O próprio surgimento da escrita, ele é um fator histórico que contribui para o surgimento da filosofia. Por quê? Porque nós vamos não apenas ter versões escritas de narrativas mitológicas divergentes. Então você imagina,
Você está recebendo uma história. Aí alguém vai contar para você a mesma história, só que dentro de uma outra perspectiva, com outro rumo. E aí você pega a mesma história com outra versão. Você tem 5 versões para a mesma história. O que é que começa a surgir na sua cabeça? Dúvida. Alguém está mentindo aí nessa história, né? Pelo menos é assim que a gente tem que pensar. Outra coisa é que nós vamos ter cidades-estados com a principal atividade, o comércio, que vai ser um cenário extremamente favorável para o intercâmbio cultural. Atenas, por exemplo, é um grande centro comercial, era um grande centro comercial da antiguidade. Então imaginem em Atenas pessoas, não apenas vindo de outras cidades-estados, mas pessoas vindas de outras nações, trazendo as suas narrativas mitológicas. Imagina um egípcio ali no meio de Atenas, conversando com as pessoas. A mitologia egípcia, nós sabemos, ela tem uma outra formatação e um outro enredo que não dá match com a mitologia grega. Alguém está mentindo. Nós podemos dizer que não apenas o intercâmbio cultural, não apenas o surgimento da escrita, não apenas as atividades comerciais, mas o próprio progresso tecnológico também ajudou a desencadear toda uma série de interrogações que é tudo aquilo que a filosofia precisa para surgir. Então aqui, fatores históricos. Pontua bem aí. Escrita, comércio, intercâmbio cultural, progresso tecnológico. O progresso tecnológico vai trazer, por exemplo, uma embarcação que vai permitir que alguém vá lá para a ilha de Creta. E ao chegar na ilha de Creta, cadê o Minotauro? Cadê o labirinto? Não tem. Então as pessoas elas tomam um choque de realidade e elas são forçadas a, de certa forma, produzir uma outra explicação para aquilo que era explicado pelo sobrenatural. Alguns pensadores, como Platão e Aristóteles, vão dizer ainda que a filosofia ela surge a partir do espanto. Espanto não é simplesmente tomar um susto. Espanto aqui está no sentido de admirar-se. É trazer aquele olhar da criança. Você que de repente tem criança aí perto, estou falando de crianças aí de 1 ano, 2 anos, perceba que qualquer coisa desperta a curiosidade da criança. Um olhar diferente, um olhar espantado. Tem criança que toma um choque tão grande com a chegada de algo novo no ambiente que até chora. Mas note que quando Platão e Aristóteles mencionam nas suas obras o espanto como start da filosofia, eles estão falando desse olhar curioso, desse olhar desbravador, sabe? E se você der mais liberdade para a criança, ela não vai ficar só olhando com o olho arregalado, não. Ela vai querer pegar aquele objeto e vai querer comer. Não comer, colocar na boca, que é um ponto de sensibilidade, é tipo prazer em conhecer você. Então, na medida em que a gente tem aí esse cenário que outrora era dominado pela mitologia, e agora a gente coloca esses ingredientes, como esses fatores históricos e o próprio espanto, a gente acaba tendo um embate entre senso comum e senso crítico, que eu já tinha, de certa forma, dado a deixa lá atrás. Você tem a mitologia, baseada na crença, e você tem a filosofia que está aqui com logos, razão. Esse aqui ouve e aceita. Esse aqui não fica nessa, não. É por isso que eu costumo dizer que o senso comum é uma espécie de postura passiva diante da realidade. No senso comum, o indivíduo ele aceita aquilo que é passado para ele exatamente da forma como que é passado. No senso comum, o indivíduo ele entende que na medida em que você tem várias pessoas concordando com algo, aquilo é digno de ter o status de verdade. Então é aceitar como verdade aquilo que é passado. É carimbar com o rótulo de verdade aquilo que alguém está dizendo previamente que é verdade, e aí o indivíduo ele abre mão de pensar com a própria cabeça. Ele está terceirizando aí o seu pensamento, certo? Isso é o senso comum. É uma postura passiva, de aceitação, de colocação de status de verdade naquilo que a maioria pensa, mas o senso crítico, ele não é essa vibe, não. O senso crítico é perguntar o porquê, o pra quê, o como, onde, de tudo. No senso crítico, o indivíduo ele tem uma postura ativa. O indivíduo aqui, no senso crítico, ele é movido pela dúvida, ele é movido pela curiosidade, ele é movido pela interrogação. Então nós temos aí, e eu quero que vocês entendam que a gente está desenhando nessa introdução aqui, a filosofia, que nós temos, no primeiro momento, a mitologia reinando, a filosofia ela aparece, e
nos bastidores podemos dizer que há esse movimento, senso comum e senso crítico, que não cessou. Então, nós temos a filosofia coexistindo com a mitologia na antiguidade e nós tivemos ali, como pano de fundo, o senso comum e senso crítico também convivendo, como a gente tem hoje. Existem muitas pessoas que estão no senso comum. Gente que não clica no link lá para ver, para ler uma matéria, para comparar com outras fontes, senso comum. Então, o senso crítico é justamente você comparar, você ler, você investigar. Senso crítico. E os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos levaram isso à risca. Os primeiros filósofos foram aqueles que, ainda dialogando com a mitologia, isso é importante, os primeiros filósofos dialogavam com a mitologia, até de certa forma como exercício de compreensão e também como exercício de demonstração dessas novas explicações que eles vão fornecer. E eu quero finalizar esse nosso primeiro momento dizendo para você o seguinte, que os primeiros filósofos estavam em busca da arqué da physis. Professor, essas palavras estranhas. Essas palavras estranhas, elas fazem parte da filosofia, viu? E a gente vai ver algumas palavras estranhas também em sociologia. E não precisa se desesperar. Basta compreender e também tomar nota, certo? Arqué, causa primeira, princípio ou origem. Physis, natureza, matéria. É a realidade compreendida do ponto de vista físico. Então, os primeiros filósofos estavam em busca da causa primeira do mundo natural. Beleza? Então, aqui nós encerramos o nosso primeiro momento, mas a história da filosofia continua e você embarca com ela aqui, acompanhado pelo professor Krause. Beleza?